Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma manhã de seminário da disciplina Bioquímica e Biologia Molecular. Hoje, em nossa aula, falaremos sobre a atuação do nosso sistema imune na neuroproteção e na neurodegeneração. Esse seminário será conduzido por mim, Karina Costa, enfermeira e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Imunologia, PPGIM, por Jéssica Amparo e Janaína Ribeiro, ambas farmacêuticas formadas pela UFBA e também mestrandas do PPGIM, e Rosemary Torres, biomédica, mestra em Ciências Farmacêuticas e doutoranda do PPGIM. Para começar, faremos uma breve introdução sobre estruturas do sistema nervoso central, as principais células que o compõem e suas respectivas importâncias na manutenção da homeostase desse tecido. Com isso, então, poderemos compreender melhor alguns processos patológicos que acometem esse sistema. No que concerne à estrutura anatômica do sistema nervoso central, temos que o encéfalo é formado por 4 grandes áreas que configuram os lobos cerebrais. Eles trabalham sempre em harmonia, conectados e compartilhando informações de forma constante. O lobo frontal, esse demarcado em azul na imagem, tem como principais funções a produção da fala e linguagem, memorização a longo prazo e nos confere também a capacidade de planejar, assim como outras funções. Já o lobo parietal, que está sobre o lobo occipital e após o lobo frontal, tem funções múltiplas, mas se há algo que define bem esta área do cérebro, é o seu papel na percepção sensorial, o raciocínio espacial, o movimento do corpo e a nossa orientação espacial. Quanto ao lobo occipital, é o menor e ao mesmo tempo o mais interessante. Ele está localizado perto da nuca e não executa uma função específica, mas é quase que aquela rota de passagem pela qual a maioria dos nossos processos mentais se organizam e se conectam. E por fim, e não menos importante, existem os lobos temporais, relacionados à articulação da linguagem e à compreensão dos sons, das vozes e da música. Ele também facilita o equilíbrio, participa da regulação das emoções, com a motivação, a raiva e a ansiedade. Ao fazermos um corte sagital desse encéfalo, podemos observar diversas regiões e estruturas que compõem o sistema nervoso central. Temos, por exemplo, a região do córtex cerebral, o hipotálamo, o tálamo, o cerebelo e o tronco encefálico, formado aí pelo bulbo, pela ponte e pelo mesencéfalo, que não está representado aqui na imagem, mas que fica mais ou menos nessa região. E nesse mesencéfalo existe uma área denominada substância nigra, que é rica em neurônios dopaminérgicos. E é justamente essa área que é afetada, por exemplo, em doenças como a doença de Parkinson. Imaginando agora um corte frontal, desse cérebro, pode-se observar que o cérebro tem 2 pigmentações diferentes. A substância branca, onde localiza-se, via de regra, axônios de neurônios, e a substância cinzenta, mais externa, onde localiza-se os corpos celulares desses neurônios. Partindo agora para as células do sistema nervoso central, temos que as principais são divididas em neurônios, responsáveis pela condução do impulso nervoso, e as células da glia, que são compostas por astrócitos, aqui representados em verde na imagem, que são importantes por fornecerem suporte nutricional e estrutural para os neurônios. Também temos os oligodendrócitos, que constroem a bainha de mielina que envolvem os axônios, desses neurônios. E por fim, as incríveis microglias, que são consideradas como a primeira linha de defesa desse sistema. Detalhando um pouco mais sobre cada uma dessas células, comecemos então pelo neurônio, pessoal. Célula essa que tem uma estrutura básica de corpo celular, que possui projeções chamadas de dendritos, e um axônio recoberto por nodos de Ranvier,
aqui representados na cor lilás, e esses nódulos de Ranvier são recobertos pela mielina, produzida pelos oligodendrócitos, conforme já mencionado, e é essa mielina que vai permitir que o impulso nervoso siga do corpo celular em direção ao axônio. Quanto às funções dessa célula, nós temos a troca, processamento de informações e neurotransmissão. Suas características principais são a formação das sinapses, para condução de sinais elétricos através de uma fenda sináptica, que pode ser entre neurônio-neurônio ou neurônio-célula-alvo. Então, entender a estrutura dessa célula, sua funcionalidade e importância, é essencial para que mais adiante dessa apresentação vocês compreendam melhor como se dão algumas doenças neurodegenerativas marcadas por perdas de neurônios ou até danos nessa bainha de mielina. Quanto aos astrócitos, eles constituem cerca de metade de toda a população glial, estando diretamente relacionados com o desenvolvimento, homeostasia e detoxificação desse sistema. E essas células recobrem os vasos sanguíneos, participando então assim da formação da famosa barreira hematoencefálica. No estudo de Rizó e colaboradores do ano de 2019, foi feita uma revisão de como a reatividade astrocitária pode contribuir para a patogênese da doença de Parkinson. No cérebro saudável, aqui representado do lado esquerdo, os astrócitos fornecem suporte metabólico e funcional essencial para os neurônios. Então, nesta parte da imagem, temos o astrócito saudável fornecendo esse suporte e mediando os neurotransmissores, transporte de glutamato. Vão também secretar antioxidantes endógenos, como a glutationa e o superóxido dismutase. Também fatores neurotróficos, que vão fazer a desintoxicação de espécies reativas de oxigênios produzidas no metabolismo. No entanto, na presença de uma lesão ou doença do sistema nervoso central ou qualquer ainda outro insulto, a superprodução de espécies reativas de oxigênio ou defeitos na desintoxicação podem resultar na ativação de uma resposta astrocítica coordenada, uma série de alterações bioquímicas e morfológicas coletivamente referidas como astrogliose. A astrogliose crônica pode então resultar na produção sustentada de espécies reativas de oxigênio e na liberação de moléculas pró-inflamatórias que promovem lesão neuronal e neurotoxicidade. Embora no estudo dessa revisão destaque o papel da astrogliose reativa na doença de Parkinson e na neurodegeneração dopaminérgica, seus efeitos não se limitam apenas a essas doenças. A astrogliose reativa também pode contribuir para a patogênese de vários distúrbios neurológicos, incluindo doença de Alzheimer e esclerose lateral amiotrófica. Nesse outro lado da imagem, temos o astrócito reativo produzindo antioxidantes adicionais, citocinas, quimiocinas pró-inflamatórias, espécies reativas de oxigênio, e essa astrogliose reativa crônica leva ao estresse oxidativo e assim um estado de neuroinflamação, apoptose neuronal e ainda uma patogênese. Segundo Tardy, durante esse processo de astrogliose, essas células expressam em níveis mais altos, por exemplo, a proteína de seu citoesqueleto chamada de GFAP, além também de expressar mais fortemente moléculas antioxidantes como a polipoproteína D e enzimas implicadas na detoxificação como a glutamina sintetase. Expressa também moléculas de transporte de íons ou de lipídios implicados na regeneração celular. Fatores mitogênicos como CSF, GMCF e L3 apresentam antígeno através do MHC de classe 2. Aumentam também a expressão de citocinas como TNF-alfa, TGF-beta e L1 e óxido nítrico. Fatores de aderência, como ICAM, LFA3, VCAM e VLA, e fatores de crescimento como NGF, GMF e FGF,
proteases e seus inibidores e componentes da matriz extracelular implicados na migração, como laminina e tenacina. Falando então agora, pessoal, da microglia, essas células representam aproximadamente 20% das células gliais. E diferente dos astrócitos, e das demais células gliais, elas são originadas de células mesodérmicas precursoras da linhagem hematopoética. Elas apresentam a funções do tipo macrofágica, são macrófagos residentes do sistema nervoso central e permanecem quiescentes em um sistema nervoso central sadio, apresentando um formato semelhante a esse, um formato mais ramificado. No entanto, quando esse sistema sofre algum dano, algum insulto, essas células alteram essa sua morfologia para uma morfologia mais ameboide, ela perde um pouco das suas projeções e aumentam a expressão de proteína na sua superfície, como por exemplo a proteína OX42. E de proteínas de MHC de classe 2. Além disso, secretam fatores tróficos como TNF-alfa, IL-1 e óxido nítrico, que podem então levar a uma inflamação. Tais alterações morfológicas e ou funcionais caracterizam a reatividade dessas células, num fenômeno conhecido como microgliose. Nessa imagem, podemos observar um neurônio saudável, se comunicando, interagindo com uma microglia quiescente através da liberação de várias moléculas. E essa microglia, ela pode ser ativada por uma série de moléculas, como por exemplo MAPs, como LPS, interferon gama, IL-4, IL-10, IgG. E dependendo do que ativa essa microglia, ela vai assumir diferentes fenótipos. Ela pode assumir um fenótipo M1, que é o chamado, o fenótipo clássico, a ativação clássica, que é um fenótipo mais pró-inflamatório, ou um fenótipo M2, que é aquela ativação alternativa, um fenótipo mais anti-inflamatório. E o que caracteriza cada um desses fenótipos, é a secreção de diferentes citocinas e quimiocinas, como por exemplo, no fenótipo M1, nós temos aí a secreção de IL-1-beta, IL-6, IL-12, TNF-alfa, fortemente, bem característico. Temos em nós CXCL10, apresentação aí de MHC de classe 2 e etc. Já no fenótipo M2, nós temos citocinas anti-inflamatórias como IL-10, TGF-beta e etc. E de regra, o fenótipo M1, ele tende mais a uma função neurotóxica, e o fenótipo M2 a uma função mais neuroprotetora. Por quê? Nós sabemos que a resposta imune, ela é essencial, para a manutenção da saúde do sistema, mas quando ela tende a uma resposta descontrolada, ela passa a ser tóxica e danosa para esse sistema nervoso central. Agora que já falamos sobre a anatomia do sistema nervoso central, suas principais células e respectivas funções, Jéssica Amparo vai falar para vocês sobre a neurodegeneração implicada pelo envelhecimento e inflamação. Jéssica, com você a palavra. Agora que vocês reviram ou aprenderam um pouquinho sobre as células que compõem o sistema nervoso central e as suas funções, vamos compreender como determinadas alterações podem afetar o sistema nervoso central de forma a caracterizar uma neurodegeneração. Dessa forma, iremos abordar em especial os processos de envelhecimento e neuroinflamação e sua associação com o meio ambiente. Eu sou Jéssica Amparo e vou estar com vocês nesse segundo capítulo da nossa aula. O processo de neurodegeneração envolve múltiplos fatores que, de forma conjunta, podem levar à morte celular. Então, doença neurodegenerativa é um termo genérico para uma série de condições de natureza multifacetada devido aos diferentes fatores que contribuem para a sua progressão e que afetam de forma irreversível principalmente os neurônios do cérebro humano. Como eu disse, são inúmeros os fatores que podem levar a um processo de neurodegeneração. Entre eles, nós podemos citar
as fibrilas amiloides, que são consideradas a principal causa da progressão de doenças neurodegenerativas, os efeitos neurotóxicos, que são atribuídos às espécies oligoméricas solúveis, fatores genéticos e disfunção mitocondrial também são fatores marcantes na patogênese das doenças neurodegenerativas. A superprodução de espécies reativas de oxigênio durante o estresse oxidativo também desempenha um papel fundamental em danos neuronais. Além disso, o acúmulo excessivo de metal no cérebro humano é um fator causal na indução de estresse oxidativo e de disfunção mitocondrial, resultando assim em distúrbios neurológicos. As doenças neurodegenerativas são condições incuráveis e debilitantes que resultam em degeneração progressiva ou morte excessiva e prematura das células nervosas, com desenvolvimento tardio, cursando com problemas de funcionamento mental ou síndrome demencial, ou com distúrbios do movimento, chamados ataxias, ou ainda com a síndrome demencial associada aos distúrbios do movimento. E essas características resultam em atrofia focal das regiões afetadas do cérebro. Esta atrofia focal, regional e específica é uma marca característica da patologia de doenças neurodegenerativas. O número de pessoas com demência está aumentando rapidamente nos países de renda média e baixa porque está aumentando a expectativa de vida. Mas esse aumento de demência já não é tão pronunciado nos países de renda alta, o que está diretamente relacionado aos fatores de risco da demência e as melhores condições na saúde cardiovascular, nutrição, assistência sanitária e educação. Para avaliar o impacto da demência, é previsto que haverá no mundo um novo caso de demência a cada 3 segundos. Desde 2018, 50 milhões de pessoas no mundo vivem com demência, e este número aumentará mais que o triplo até o ano de 2050. E quanto ao custo estimado em 2018 com demência foi de US$ 1 trilhão, mas daqui a 10 anos esse valor irá dobrar. Então, o cérebro é rico em aminoácidos, em íons metálicos como zinco, cobre, ferro, formando cadeias proteicas que constituem os complexos sistemas neuronais. Um desequilíbrio na concentração de íons metálicos e a presença de radicais livres que levam ao estresse oxidativo, entre outros fatores, podem contribuir para alterações nos genes responsáveis por codificar determinadas proteínas. Problemas na síntese proteica levam à produção de isoformas com uma conformação estrutural diferente daquela da proteína nativa. Dessa forma, as doenças neurodegenerativas também compartilham algumas marcas patológicas, como o acúmulo de proteínas características em agregados insolúveis dentro ou entre os neurônios. Essas proteínas incluem a alfa-sinucleína, de corpos de Lewy na doença de Parkinson, a beta-amiloide, de placas senis, e a proteína tau de emaranhados neurofibrilares na doença de Alzheimer, inclusões de huntingtina ricas em poliglutamina na doença de Huntington, agregados TDP43 na esclerose lateral amiotrófica e os agregados TDP43 e tau na demência frontotemporal. Essas doenças neurodegenerativas serão vistas com mais detalhes na parte 3 da nossa aula, tá? Normalmente, o enovelamento de proteínas é o processo em que a proteína assume a sua configuração espacial e funcional. O processo contrário é a desnaturação, onde uma proteína nativa perde a sua configuração funcional, tornando-se uma cadeia amorfa não funcional de aminoácidos. E essa desnaturação de proteínas é uma das causas da formação de placas insolúveis que eu acabei de citar. As isoformas proteicas associadas às neurodegenerações não são estruturas amorfas, mas sim proteínas que por algum motivo sofreram modificação. Essas proteínas são chamadas proteínas misfolded, ou seja, mal dobradas. E esta expressão é muito usada para descrever as proteínas associadas aos processos neurodegenerativos. As proteínas mal dobradas não conseguem atingir uma estrutura terciária organizada, e com o resultado, os grupos hidrofóbicos ficam expostos ao solvente, o que facilita a sua agregação. Essa conformação alterada,
que leva à agregação das proteínas, pode resultar de uma mutação primitiva no gene codificador ou de uma lesão induzida, por exemplo, por neurotransmissores excitatórios, por citocinas ou por toxinas ambientais. Evidências recentes também indicam que as proteínas agregadas podem se espalhar de uma célula ou de uma área do cérebro para outra e assim funcionar como sementes que induzem o dobramento incorreto e a agregação da proteína em células ou em áreas que anteriormente não foram afetadas. O processo de envelhecimento também afeta intimamente o sistema nervoso central, levando gradualmente a um declínio cognitivo. O envelhecimento é caracterizado por um declínio das funções orgânicas que gera diversas modificações em todo o organismo, levando assim a uma redução da capacidade funcional. As consequências sistêmicas do envelhecimento incluem mudanças na composição corporal, que estão entre os efeitos mais aparentes e inevitáveis do envelhecimento. Desequilíbrio entre disponibilidade e demanda de energia. As redes de sinalização desreguladas que mantêm a homeostase. E é sobre esse último domínio que a gente vai falar um pouquinho agora. Neurodegeneração com neuroplasticidade prejudicada. Como eu havia dito, o sistema nervoso central é extremamente afetado pelos processos de envelhecimento e as alterações bioquímicas do sistema nervoso central levam a mudanças fisiológicas tanto a nível macroscópico quanto a nível microscópico. Algumas alterações macroscópicas sofridas pelo envelhecimento em nível de sistema nervoso central estão resumidas aqui nessa tabela, de acordo com os principais autores, e estão relacionadas principalmente à diminuição do volume cerebral, como diminuição da substância branca e o estreitamento dos giros. O cérebro, o encéfalo, sofre redução de tamanho de quase 2% a cada década de vida após os 25 anos de idade. E a gente pode perceber que áreas como o córtex dos lobos frontal e temporal sofrem reduções mais acentuadas quando comparadas às do lobo occipital. Alterações também podem ser perceptíveis nos sulcos, que se tornam mais largos, mais profundos. O número de neurônios também diminui ao longo da vida, porque os neurônios, em geral, param de se reproduzir logo após o nascimento. A atrofia cerebral costuma ser acompanhada por ativação microglial e neuroinflamação e pode contribuir, assim, para os declínios cognitivos relacionados à idade, além de contribuir também no estabelecimento de algumas doenças cerebrais, como a doença de Alzheimer. Com o envelhecimento, a microglia adquire uma predisposição à inflamação reativa. E o tecido cerebral de pessoas mais velhas contém um nível mais alto de citocinas pró-inflamatórias e um nível mais baixo de citocinas anti-inflamatórias do que o cérebro daqueles indivíduos mais jovens. Uma maior inflamação, então, tem sido associada a uma menor cognição e redução da plasticidade neuronal. Mas, como o cérebro é um órgão capaz de reorganização e compensação, uma neurodegeneração extensa pode ocorrer sem uma consequência clinicamente evidente. Patologias cerebrais, como por exemplo aquelas placas amiloides, são encontradas na autópsia de muitos indivíduos mais velhos que tiveram, na verdade, uma vida cognitivamente normal. A inflamação, como nós bem sabemos, é uma resposta imune fisiológica vital contra uma série de fatores, incluindo infecção, trauma e doenças. Mas uma falha nessa resposta provoca efeitos prejudiciais substanciais. Em uma resposta adequada, as células imunes são recrutadas para a área onde o insulto ocorreu, por meio de vias de sinalização pró-inflamatórias, e iniciam atividades como aumentar a vascularização, recrutar células imunes adicionais e iniciar a fagocitose. Quando o insulto é então neutralizado, as células imunes mudam a sua atividade para um fenótipo via sinalização anti-inflamatória, incluindo citocinas IL-10 e TGF-beta. A resolução da inflamação, portanto, envolve a regulação negativa de mediadores pró-inflamatórios
e o aumento da expressão de mediadores anti-inflamatórios. Uma sequência semelhante de eventos ocorre no cérebro, e como vocês viram na primeira parte da nossa aula, o cérebro é considerado imunologicamente privilegiado e possui suas próprias células imunes residentes, a microglia. A primeira indicação de neuroinflamação é a ativação da microglia. A microglia torna-se ativada na presença de patógenos, dano tecidual, neurotoxinas, de lesão. Nesse caso, elas podem até mesmo atacar os neurônios. Depois de ser ativada, a microglia adquire um fenótipo ameboide, ela migra, fagocita, apresenta antígenos para as células T e ativa vários genes e proteínas, como esses aqui descritos. E esses mediadores promovem a diferenciação da microglia tóxica. As citocinas IL-1-alfa e IL-1-alfa, IL-1-beta, TNF-alfa e C1q, secretadas pela microglia, induzem astrócitos tóxicos que contribuem para a disfunção neuronal e a morte celular de neurônios e oligodendrócitos. Essas células podem permanecer ativadas por longos períodos, liberando citocinas e moléculas neurotóxicas que contribuem para a neurodegeneração a longo prazo. No cérebro humano envelhecido, as mudanças relacionadas à idade podem ser observadas a nível celular, com a microglia mostrando mudanças fenotípicas não uniformes e dependente da região em camundongos. Já foi demonstrado, inclusive, que a microglia isolada pós-mortem do córtex parietal humano envelhecido também mostra um perfil transcriptômico distinto das células obtidas de indivíduos jovens, em que os genes estão associados, por exemplo, com a adesão celular e com a orientação axonal. Morfologicamente, a microglia envelhecida do córtex cerebral humano exibe várias anormalidades, incluindo a perda de ramificação, a formação de esferoides e a fragmentação dos processos. Alguns estudos já detectaram mudanças dessas células durante o envelhecimento e a neurodegeneração. Foi identificado que a microglia envelhecida produz espécies oxidativas mais reativas e citocinas inflamatórias. TNF-alfa, IL-1-beta e IL-6 estão entre as citocinas pró-inflamatórias que são superproduzidas durante o envelhecimento, e esse efeito pensa-se ser causada pela superestimulação do fator de transcrição NF-κB, quando a microglia sofre a senescência celular. Essa superprodução de mediadores pró-inflamatórios leva à sensibilização da microglia, em que a microglia envelhecida produz uma resposta exagerada, mas essa resposta é ineficiente aos estímulos inflamatórios. Essas mudanças cumulativas e de longa duração no equilíbrio dos mediadores inflamatórios pioram a capacidade da microglia de realizar funções biológicas básicas e são provavelmente um fator contribuinte naqueles processos neurodegenerativos. Por exemplo, a microglia jovem pode fagocitar com mais eficiência proteínas relacionadas com doenças como beta-amiloide, alfa-sinucleína, do que aquela microglia envelhecida. Da mesma forma, foi demonstrado que a microglia envelhecida tem problemas de motilidade, de vigilância e respostas de fagocitose para aquelas lesões desmielinizantes. Aqui nessa imagem, a gente consegue observar as respostas inflamatórias do cérebro jovem e do cérebro idoso. No cérebro jovem e durante a homeostase, a microglia desempenha uma função de vigilância com os processos estendidos. A microglia é ativada por um evento inflamatório e então se prepara para a fagocitose para eliminar o estímulo inflamatório. Após o evento inflamatório, a microglia no cérebro jovem é capaz de retornar ao seu estado de vigilância. Já no cérebro envelhecido, a microglia adquire um estado de inflamação persistente de baixo nível durante a homeostase. Durante o envelhecimento, as microglias já estão preparadas e reagem rapidamente aos estímulos inflamatórios, mas apresentam um alto risco de se tornarem senescentes e então incapazes de realizar a fagocitose. E se a microglia não for mais capaz de remover a infecção,
elas continuam a liberar aqueles mediadores inflamatórios que eu citei, levando a um aumento da migração de células inflamatórias. Os estressores ambientais, especialmente aqueles que afetam a inflamação e o metabolismo, podem afetar fortemente também as características do envelhecimento. Agentes químicos, biológicos e físicos podem desafiar a estabilidade e a integridade do DNA. Também já foi demonstrado que a genética e a dieta estão associadas aos níveis de dano ao DNA e à capacidade de reparo do DNA. As dietas anti-inflamatórias, como a dieta mediterrânea, já mostraram retardar o encurtamento do comprimento dos telômeros dos leucócitos e também está associada à redução de doença cardiovascular e mortalidade. A suplementação nutricional de um indutor de macroautofagia, a poliaminospermidina, leva a um aumento da longevidade em camundongos, enquanto que a suplementação dietética de gorduras poliinsaturadas, como o ômega 6, aumenta a longevidade por meio da ativação autofágica em espécies C. elegans. E ainda uma teoria recente, conhecida como hipótese da higiene, postula que o recente aumento dos distúrbios inflamatórios pode ser um resultado da desregulação imunológica que a gente tanto já falou aqui. E essa desregulação imunológica pode ser resultante da falta de exposição a micro-organismos que desempenham papéis importantes na função do sistema imune. Então, alguns estudos sugerem que o consumo de bactérias probióticas podem alterar a composição do microbioma intestinal, alterando assim o metabolismo dos hospedeiros de forma benéfica. E, para finalizar essa segunda parte da nossa aula, eu cito Elliot Joslin. Portanto, lembrem-se que os genes carregam a arma, mas o estilo de vida puxa o gatilho. Então, pessoal, como as meninas bem pontuaram, o processo inflamatório com suas cascatas de ativação e recrutamento de células imunológicas de uma forma desequilibrada, elas podem desencadear um microambiente que é desfavorável, para a homeostase cerebral, levando então ao que chamamos de doenças neurodegenerativas. Meu nome é Gineina Ribeiro e vamos conversar um pouco sobre 4 doenças neurodegenerativas, sendo elas a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, a esclerose lateral amiotrófica e a doença de Huntington, e uma abordagem geral sobre a influência do Covid-19 no sistema nervoso central. A doença de Alzheimer, classificada como um tipo de demência, é uma doença neurodegenerativa que vem ganhando destaque devido à sua alta prevalência em idosos. Então, atualmente, ela afeta 1 em cada 10 pessoas com mais de 65 anos de idade e 1 a cada 3 pessoas com mais de 80 anos. Os sintomas iniciais incluem a perda da memória, o prejuízo cognitivo, a confusão, progredindo então para a debilitação total com o tempo. Nos estágios iniciais da doença de Alzheimer, a formação da beta-amiloide vai ocorrer devido à clivagem anormal da proteína precursora de amiloide, que é a APP, tanto por beta como por gama secretáseas, enquanto que fisiologicamente ela é clivada por alfa e por gama secretáseas. Os monômeros de beta-amiloide eles são intrinsecamente desordenados e têm uma propensão para oligomerizar e também agregam essas placas beta-amiloide. Isso vai ativar a microglia e os astócitos, fazendo com que eles eliminem essas placas por meio de fagocitose e também de proteólise. Então, a presença dessa beta-amiloide também foi associada à hiperfosforilação e desestabilização de uma proteína chamada de tau, e, subsequentemente, a formação de emareados de tau. Essa ativação inflamatória e a sinalização, elas podem causar uma produção adicional de beta-amiloide. Essa tau é uma proteína que está associada aos microtúbulos, onde ela é encontrada predominantemente em neurônios, onde é regulada pela fosforilação e outras modificações pós-tradução, para poder estabilizar os microtúbulos, regular a estabilidade dos axônios e também manter a função celular. E embora a tau contenha fosfato no cérebro saudável, ela pode acumular até 3 vezes mais fosfato na doença de Alzheimer. Então, essa hiperfosforilação, ela diminui a afinidade de tau pelos microtúbulos, aumenta a resistência à degradação pelas proteases e pelo proteassoma
e leva à sua fibrilação e agregação em emaranhados neurofibrilares, o que vai causar, então, a perda neuronal e também o declínio cognitivo. Então, a patologia tal ela é observada aproximadamente 10 anos após o início da agregação de beta-amiloide. E o aumento também na agregação de beta-amiloide, a inflamação e essa hiperfosforilação, leva a uma variedade de efeitos frente às sinapses neuronais. Então, a gente vai ter um tráfego dendrítico prejudicado, um aumento na citotoxicidade e uma redução na densidade sináptica. Isso vai levar a uma perda sináptica e, eventualmente, a perda neuronal, aí aproximadamente em 20 anos após o início da doença de Alzheimer, que é seguida, então, pelo declínio cognitivo sintomático. Esse acúmulo de beta-amiloide, ele é, sem dúvida, um dos principais desencadeadores da neurodegeneração na doença de Alzheimer. Então, algumas evidências sugerem que essa placa de beta-amiloide, ela vai atuar como um gatilho fisiológico de respostas pró-inflamatórias durante o envelhecimento saudável e que seu acúmulo vai resultar, então, de defeitos relacionados à idade, nos sinais imunológicos que vão controlar os mecanismos moleculares envolvidos na produção, na degradação e também na eliminação desse peptídeo. Em concentrações de pico a nanomolares, a beta-amiloide ela vai modular a sinaptogênese, vai também modular o crescimento e a orientação axonal, a plasticidade sináptica, o estresse oxidativo, o aprendizado e a memória. A síntese de beta-amiloide ela é dependente da clivagem sequencial da beta-secretase e gama-secretase da proteína precursora de amiloide, como a gente viu nos slides anteriores. Então, qualquer fator que influencie os níveis dessas proteínas, eles poderiam contribuir potencialmente para o acúmulo de beta-amiloide. Então, embora os neurônios eles sejam responsáveis pela maior parte da síntese de beta-amiloide mediada por BACE1 na doença de Alzheimer, foi demonstrado que alguns mediadores inflamatórios, principalmente o interferon gama, eles induzem a expressão de BACE1 e a liberação de beta-amiloide em astrócito, sugerindo que essas células também contribuem para a amiloidose na doença de Alzheimer. Nesse artigo aqui, a gente consegue visualizar essa beta-secretase, né, expressa em neurônios no cérebro normal de camundongos. E aqui embaixo a gente consegue ver também essa mesma secretase expressa em astrócitos perto de placas senis. A gente tem aqui a expressão dessas proteínas, né, em vermelho e os astrócitos marcados aqui com anti-GFAP. Quando a gente fala da doença de Alzheimer e fatores de risco genéticos, a gente cita a ApoE, que é a polipoproteína E, que é um fator de risco genético mais prevalente para a doença de Alzheimer de início tardio. Ela é uma proteína que é polimórfica e que vai mediar o transporte e a liberação de colesterol e outros lipídios através dos receptores ApoE da superfície celular. Ela existe basicamente em 3 isoformas, que é a ApoE4, a ApoE3 e a ApoE2, mas a ApoE4 é a que confere o maior risco para a doença de Alzheimer. Elas têm uma variedade de funções no sistema nervoso central, incluindo a homeostase lipídica, o reparo de neurônios lesados, a manutenção de conexões sináptico-dendríticas e também a eliminação de toxinas, incluindo a beta-amiloide. Também podemos destacar o TREM2, que é relativamente novo, né, a lista de genes que são relacionados aos riscos que são aumentados a pessoa desenvolver a doença de Alzheimer. E ele está especificamente relacionado à hiperfosforilação da tau, né, da proteína tau que a gente viu também anteriormente. Então, como a fagocitose microglial, né, essa célula, esse macrófago residente do sistema nervoso da microglia, ela demonstrou reduzir, então, a carga de placas beta-amiloide em modelos de camundongos de doença de Alzheimer. Então, alguns estudos demonstraram que as mutações nesse gene TREM2 associados à doença de Alzheimer, elas conferiam uma perda de função do receptor. Então, eles descobriram que essas variantes raras de TREM2 causaram comprometimento da fagocitose da microglia. Então, se a gente tem mutações que são associadas a TREM2, a gente vai, consequentemente, reduzir, então, a fagocitose microglial e, consequentemente, aumentar a susceptibilidade de desenvolver, né, a doença de Alzheimer. Além dos fatores genéticos, nós também temos a influência de distúrbios metabólicos
no desenvolvimento dessas doenças neurodegenerativas. Então, estudos epidemiológicos relataram que a resistência à insulina e que a diabetes do tipo 2 elevavam o risco de comprometimento cognitivo leve, progredindo para a doença de Alzheimer, e que o genótipo da ApoE também foi implicado nos efeitos da obesidade na doença de Alzheimer, a ApoE4 especificamente, em que uma dieta rica em gordura aumentou esse amaranhado de beta-amiloide no modelo de camundongo, né, para a doença de Alzheimer familiar, expressando o ApoE4, mas não expressando o ApoE3, que é o outro isotipo da ApoE. Então, isso demonstrou uma piora do declínio cognitivo associado à resistência à insulina e também causou mudanças fenotípicas na microglia do córtex pré-frontal do rato, levando então ao declínio cognitivo. E alguns resultados também foram semelhantes quando a gente observa aí a obesidade ativando a microglia, causando também uma perda sináptica excessiva, e a hipertensão também foi associada a uma perda sináptica em camundongos do tipo selvagem, sugerindo então que esses mediadores inflamatórios excessivos, né, que são produzidos pelo tecido adiposo, eles podem afetar o cérebro, estimulando então a microglia e causando essas falhas de conexão sináptica e talvez começando aí a iniciar esse acúmulo de placas de beta-amiloide. Na doença de Alzheimer nós temos várias etiologias, né? E os medicamentos eles são desenvolvidos e alguns estão em fase 2 e em fase 3, de acordo com essas etiologias. Atualmente nós temos alguns medicamentos no mercado, né, disponíveis para esses pacientes, principalmente os que são moduladores dos receptores NMDA, né, modulando a esteroxicidade do glutamato, como a memantina, e também temos os inibidores da colinesterase, como a donepezila. Então, dessa forma, a gente pode perceber que eventos inflamatórios ao longo da vida de um indivíduo, envolvendo fatores tanto genéticos como estilo de vida, elas podem levar ao risco cumulativo da doença de Alzheimer. A doença de Parkinson é um distúrbio hipocinético do movimento que é muito comum e é caracterizado pela perda progressiva de neurônios dopaminérgicos na substância paz compacta e a presença disseminada de alfa-sinucleína, que é uma proteína intracelular. Essa doença é a segunda doença neurodegenerativa mais comum que afeta a população idosa, e a deficiência de dopamina nos glândulos basais trazem os sintomas típicos da doença, que são o tremor, a rigidez, a bradicinesia, que são a lentidão dos movimentos, a instabilidade postural e os sintomas não motores, como alterações comportamentais, levando então ao déficit dopaminérgico. James Parkinson foi a primeira pessoa a descrever a paralisia agitans, que é uma condição que mais tarde seria conhecida como a doença de Parkinson. Ele descreveu a doença como um movimento trêmulo involuntário, com diminuição da força muscular em partes que não estão em ação, e mesmo quando apoiadas, com uma propensão a dobrar o corpo para frente e a passar de um ritmo de caminhada para um ritmo de corrida. E os sentidos e o intelecto desses pacientes estão ilesos. Uma coisa que a gente pode perceber, né, que é bem diferente do que a gente acompanha hoje em dia, é que a principal diferença entre o que James Parkinson definiu e o que a gente compreende hoje em dia é com relação a essa observação final, né, onde a importância dos sintomas não motores é muito característico, visto que há uma percepção crescente de que a demência é uma parte importante do espectro, né, dos sintomas do Parkinson. A alfa-sinucleína ela é codificada pelo gene SNCA e é uma proteína de 140 aminoácidos que é abundantemente expressa nos neurônios no cérebro e também localizada predominantemente em regiões pré-sinápticas. A função fisiológica da alfa-sinucleína ainda não está completamente esclarecida, mas alguns estudos falam, né, que ela está envolvida na plasticidade sináptica e também no transporte vesicular de neurotransmissores. Essa proteína ela é conhecida por formar oligômeros com conformações predominantemente de fita beta, formando então formas fibrilares insolúveis. Isso vai levar a uma ação tóxica da alfa-sinucleína. Mutações, duplicações e triplicações nos genes também vão fazer essa alteração dessa proteína, desencadeando então a neurodegeneração na doença de Parkinson. Então, o acúmulo
de alfa-sinucleína e a subsequente agregação, a remoção prejudicada dessa proteína pelos sistemas proteossomais ou lisossomais, elas vão levar ao aumento do dopamento incorreto e ao aumento da toxicidade, levando então o que a gente chama de doença de Parkinson. A secreção da alfa-sinucleína pelos neurônios, elas podem induzir não só toxicidade, né, dentro da própria célula, mas também em células vizinhas, e isso pode ativar células gliais e induzir a inflamação crônica, o que vai contribuir, então, para a progressão da doença em todo o cérebro. Além disso, a gente tem as células gliais que são capazes de degradar esses agregados de alfa-sinucleína de forma muito mais eficiente do que os neurônios. Existem alguns tratamentos que são utilizados para a doença de Parkinson, incluindo então a levodopa, a carbidopa, a bromocriptina e a amantadina, e alguns tratamentos não farmacológicos que vão aí estar envolvidos na estimulação cérebro-profunda e também terapias com células-tronco, né, fazendo aí uma estimulação de dopamina, mas isso é apenas uma terapia experimental. A esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como doença do neurônio motor, é caracterizada pela degeneração dos neurônios motores superiores e inferiores, o que vai levar à fraqueza muscular e uma eventual paralisia. Amiotrófico significa, né, vem de sem nutrição muscular, que vai gerar uma atrofia ou perda da massa muscular, né, quando a gente fala da doença. Lateral, dos nervos localizados na medula espinhal, e esclerose, indicando aí a cicatriz ou endurecimento dessa região. Existem duas classificações da doença da esclerose lateral amiotrófica. Ela pode ser familiar ou ela pode ser idiopática, né, ou esporádica. Quando ela é de forma familiar, ela ocorre em cerca de 5 a 10% dos pacientes e ela começa na adolescência ou tem o início na idade adulta. A esporádica vai compreender, então, aproximadamente 90% dos casos e ela tem um início aos 50 anos e estão aí envolvidos a normalidade do sistema imunológico, exposição, né, a alguma substância tóxica, a uma disfunção mitocondrial ou também a toxicidade do glutamato. A prevalência dessa doença em populações europeias e populações de descendência europeia foi estimada em 2,6 a 3 casos por 100 mil habitantes, e o risco ao longo da vida é cerca de 1 para 350 para homens e 1 para 400 em mulheres. A principal pessoa, né, conhecida, assim, famosa, que a gente sabia que tinha a esclerose lateral amiotrófica, era o físico Stephen Hawking, que era portador da esclerose e foi diagnosticado com 21 anos de idade. A esclerose lateral amiotrófica, ela é caracterizada por déficits motores progressivos que se desenvolvem em semanas ou meses. O músculo voluntário ele pode ser afetado, resultando em apresentações heterogêneas que variam de disartria até também ao pé caído, né? Que é chamado um sintoma chamado pé caído, uma condição. E a deterioração progressiva e a perda da função dos neurônios motores, ela pode acontecer no cérebro e na medula espinhal, levando à paralisia. Então, mecanismos que são subjacentes à neurodegeneração na esclerose, ela ainda não é totalmente compreendida. Os mecanismos que estão envolvidos, né, na neurodegeneração da esclerose ainda não está totalmente compreendido, mas a gente tem alguns fatores que podem estar envolvidos, como a disfunção mitocondrial, a inflamação, o transporte axonal, a excitotoxicidade, o estresse oxidativo, a degradação de proteínas que pode estar ali sendo prejudicadas e também a agregação de proteínas tóxicas. Quando a gente fala de imunologia na esclerose lateral amiotrófica, a gente vai ter então a infiltração de linfócitos e macrófagos, a ativação da microglia e astócitos que vão estar reativos, além do envolvimento do sistema complemento. Então, isso tudo vai gerar uma neuroinflamação, além de proteínas que são mutantes, aberrantes ou mal dobradas, que vão se agregar no citoplasma, no núcleo ou na matriz extracelular, levando então a danos nas organelas celulares e também a disfunção neuronal na esclerose. E a autofagia, ela vai desempenhar um papel central na degradação dessas proteínas mal dobradas, evitando a sua degradação e, consequentemente, evitando então a esclerose. Existem alguns fatores prognósticos
né, que estão envolvidos no desenvolvimento dessa doença, como alguns fatores genéticos, né, mutações, como eu falei anteriormente, na superoxidesmutase. A gente vai ter também alguns fatores ambientais no estilo de vida, alguns que vão estar associados à longa sobrevivência desses pacientes e alguns que vão estar relacionados à curta sobrevivência, como, por exemplo, baixo nível socioeconômico e também ao ato de fumar. Alguns tratamentos são utilizados, como o riluzol, a ventilação não invasiva, a alimentação integral, o exercício moderado e o atendimento clínico, né? Esse paciente ser acompanhado multidisciplinarmente, ele vai estar associado, sim, a uma longa sobrevida e a utilização de carbamazepina e estimulação do diafragma, ela está associada também à curta sobrevivência desses pacientes. Quando a gente fala de esclerose lateral amiotrófica e fatores genéticos, cerca de 60 a 80% desses pacientes com esclerose familiar têm mutações de grandes efeitos que podem ser identificados, como a gente pode ver aqui com esses genes, né? Onde cada um tem uma porcentagem de envolvimento na esclerose lateral amiotrófica. Então, presume-se que estudos possam ser desenvolvidos, onde essa população ela vai ser subdividida em grupos genéticos, onde vai ser identificados os genes, né, onde tem cada uma etiologia, como por exemplo a SOD1 com a neuroinflamação, até que se possa fazer uma terapia personalizada para esses pacientes. O tratamento farmacológico da esclerose lateral amiotrófica, a gente tem basicamente 3 medicamentos. O riluzol é o único medicamento amplamente disponível que vai prolongar a sobrevida dos pacientes com esclerose, onde foi demonstrado por ensaios clínicos que ele aumenta a sobrevida de 11,8 meses até quase 15 meses. A edaravona, que retarda o declínio funcional durante um período de 24 semanas. E a nuedexta, que vai estar relacionado ao afeto pseudobulbar, que é o ato, né, de chorar ou sorrir de forma involuntária. A perda de peso é muito comum na esclerose lateral amiotrófica e ela tem uma natureza multifatorial. O paciente ele pode perder músculo, ele pode estar no hipermetabolismo, ele pode ter dificuldade para comer, né, engolir, ter uma falta de ar ou ter também um apetite diminuído. Então, como estratégia não farmacológica, temos a alimentação, onde vai ser prevenido a desnutrição, garantindo uma melhora da sobrevida do paciente e da qualidade de vida, e também a ventilação não invasiva, que demonstrou aumentar a sobrevida média em 7 meses e também melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então, deve-se considerar a promoção de propriedades anti-inflamatórias neuroprotetoras de células imunes, em vez de a gente simplesmente suprimir essas respostas inflamatórias para alcançar um tratamento. Então, a gente precisa ir na base, né, na etiologia da doença, para a gente poder, assim, prevenir todos os sintomas, o desenvolvimento e a progressão da doença. A doença de Huntington é uma doença neurodegenerativa hereditária autossômica dominante, que também vai afetar as funções motoras, cognitivas e psiquiátricas e pode gerar então, a morte. A gente vai ter como principal componente as repetições CAG no exon 1 do gene da huntingtina, no cromossomo 4, e essa huntingtina é uma grande proteína que é altamente conservada e expressa de forma ubíqua em todo o corpo, e essa proteína mutada vai gerar sintomas de coreia, incoordenação e rigidez devido à neurotoxicidade, né, dessa proteína, o que vai levar então à atrofia cerebral do estriado, do tálamo, do cerebelo e do tronco encefálico e também do córtex. A doença de Huntington é caracterizada por encolhimento do cérebro e uma degeneração do estriato, mais especificamente no núcleo caudado e no putame, com uma perda específica de alguns neurônios espinhosos médios referentes, que são chamados de MSNs. Isso vai gerar uma neurodegeneração e essa atrofia gerada ela é comparável com a atrofia que é gerada na doença de Alzheimer. A doença de Huntington ela vai ser caracterizada como única, porque essa sua genética, né, autossômica dominante de um único gene, você consegue identificá-la com maior precisão em pacientes antes que eles comecem a desenvolver os seus sintomas. Então, ela vai estar num estágio
que é considerada pré-manifestada. Então, por causa disso, essa doença, você consegue uma terapia modificadora da doença, né, para poder retardar o início dela ou diminuir também a progressão. Então, para poder desenvolver essas terapêuticas, é fundamental que a gente consiga identificar esses biomarcadores para poder mapear com uma maior precisão a progressão da doença. Então, para a doença de Huntington já existe um biomarcador, que é a presença da expansão CAG, né, nessa proteína HTT, que vai se correlacionar inversamente com o comprimento e a gravidade da doença. Então, quanto maior o comprimento dessa expansão CAG, mais cedo vai ser o início dessa doença. Então, há uma forte correlação, né, desse tempo para o início dos sintomas, mesmo naqueles pacientes que apresentaram o mesmo número de repetições, né? Por mais que seja o mesmo tamanho, a gente ainda tem variações que fazem esse desenvolvimento acontecer de forma mais agressiva ou não. Então, as terapêuticas que são utilizadas, elas são apenas sintomáticas e não vão alterar o curso da doença. Ela não vai fazer um impedimento da progressão da doença. A gente tem a tetrabenazina, que é o TBZ, que foi utilizada inicialmente em 2008 nos Estados Unidos. E a gente tem a versão deuterada do TBZ, que é o deuterabenazina, que está relacionada para o tratamento da coreia e também com uma discinesia tardia. Então, quando a gente fala dessas doenças, né, a gente precisa entender que todas elas carregam consigo, né, estigmas criados pela sociedade. Então, isso traz não só, além da doença, né, às vezes os sintomas físicos, também traz toda uma carga emocional, não só para o paciente, mas também para os seus familiares. A esclerose lateral amiotrófica ela ficou conhecida pelo desafio do balde do gelo, né, onde muitos famosos arrecadaram donativos para a causa. E é importante que a gente divulgue a ciência, que a gente converse sobre isso. E para isso foram criados dias específicos ou meses específicos, para que a gente debata e para que a gente diminua ainda mais esse estigma que esses pacientes eles carregam consigo por portar doenças que são neurodegenerativas, doenças que não têm cura. Vamos conversar agora um pouco sobre a influência do Covid-19 no sistema nervoso central. E a família do coronavírus ela vem evoluindo há muitos anos, passando por diversas mutações, né, e hospedeiros até chegar no SARS-CoV-2, que é o do Covid-19, e que vem aí da síndrome respiratória aguda, né, o SARS vem dessa sigla, e coronavírus 2 por ser o segundo vírus que surgiu. E nós temos 7 coronavírus que podem infectar humanos. No início da pandemia, o tratamento desses pacientes que desenvolvia a Covid-19 se concentrava no tratamento, né, no controle da febre, da tosse, da falta de ar e também da insuficiência respiratória. Porém, é cada vez mais evidente que o SARS-CoV-2 ele pode sim contribuir para uma série de problemas neurológicos que inclui a anosmia, acidente vascular cerebral, confusão e paralisia total. Até em casos onde esse vírus ele pode estar causando lesões graves nos nervos cranianos e nos nervos periféricos e também nos músculos. E esse paciente ele pode desenvolver uma fraqueza facial, a dificuldade para respirar e também uma dificuldade em ficar de pé. De forma resumida, quando o vírus infecta as células que expressam os receptores de superfície da enzima conversora de angiotensina, ocorre então a replicação ativa desse vírus e a liberação dele faz com que a célula hospedeira sofra piroptose. E algumas substâncias e alguns elementos eles são reconhecidos por células vizinhas, células endoteliais, macrófagos, desencadeando então a geração de citocinas pró-inflamatórias e também citocinas. Essas proteínas, né, que são geradas, elas atraem monócitos, macrófagos e células T para o local da infecção, promovendo mais inflamação com a adição aí de interferon gama e estabelece um ciclo de feedback pró-inflamatório. Então, essa resposta imune defeituosa
pode levar a um maior acúmulo dessas células imunes nos pulmões, causando uma superprodução de citocinas pró-inflamatórias, que vão aí estar danificando o parênquima pulmonar. E essa tempestade de citocinas, ela resulta, então, né, ela circula para outros órgãos, causando danos a vários órgãos que expressam também essa enzima. Então, uma vez que o vírus é internalizado, ele pode causar danos tanto às mitocôndrias, né, e aos lisossomos, que por sua vez vão resultar, então, do aumento das espécies ativas de oxigênio. A gente vai ter também um dobramento de proteínas de forma incorreta. A gente vai ter uma agregação proteica também e morte celular. Então, ao se ligar a esses receptores, o vírus também vai desregular e vai inibir a conversão metabólica da angiotensina. Então, níveis mais elevados de angiotensina estão relacionados ao quê? A um marcador pró-inflamatório, a uma vasoconstrição, a uma permeabilidade vascular muito maior, a edema, lesões vasculares tanto nos pulmões como no cérebro, no coração e nos rins, e também como alguns processos envolvidos, né, no envelhecimento. Recentemente, esse estudo publicado em 2020, ele demonstrou que o SARS-CoV-2 pode infectar e se replicar em células de origem neuronal. E os autores eles demonstraram que o vírus ele pode infectar e danificar os neurônios sensoriais olfatórios de hamster, e por isso nós temos a anosmia, que é a perda de olfato. E além disso, essa enzima conversora de angiotensina, que é o receptor de entrada para o SARS-CoV-2, ele é amplamente detectado no cérebro e em vários outros locais, incluindo naquela região da substância negra, onde a gente conversou um pouquinho mais sobre isso na doença de Parkinson. Então, aqui a gente tem infecção tanto do organoide, né, cerebral, infectada pelo SARS-CoV-2, como também de cultura de neuroesferas. Então, esses achados, eles sugerem muito claramente que o cérebro humano ele é sim um alvo extracelular de infecção por SARS-CoV-2. Em casos que são menos graves de Covid-19, as células da microglia vão atuar como uma resposta imune do sistema nervoso e elas vão ser essenciais para poder eliminar esse vírus de uma forma adequada e fazer uma ativação da resposta antiviral sistêmica que seja também adequada. Então, este evento vai envolver, então, o recrutamento, né, a ativação de monócitos e macrófagos, a ativação de células T e células apresentadoras de antígeno específicas para o vírus, o que vai levar ao controle da disseminação viral. Por outro lado, em casos muito mais graves de COVID, essa superativação da microglia, ela vai promover efeitos que são prejudiciais, direta ou indiretamente, pela ativação de astrócitos e também de uma neurotoxicidade que vai ser mediada por células T. Então, isso vai ter uma consequência de quê? De uma perda de sinapse, né? Onde a gente vai ter cada vez mais para uma degeneração neuronal em resposta aí à infecção viral. E, além disso, essa tempestade de citocinas, elas vão estar relacionadas ao aumento da permeabilidade da barreira hematoencefálica, e isso pode ser responsável pelos vários sintomas que a gente vê, sintomas neurológicos da Covid-19. Bom, agora que vocês já poderam entender como é que se dá todo o processo de neurodegeneração nos diferentes contextos e nas principais doenças que isso está relacionado, a gente vai entender como é que a neuroproteção ela é caracterizada e quais são as estratégias utilizadas. Meu nome é Rosemary Torres e eu vou finalizar nosso seminário abordando esse processo de neuroproteção no contexto do uso de flavonoides. Bom, para começar abordando esse conceito de neuroproteção, né, o que é neuroproteção? Então, eu trouxe 3 definições para a gente dar início a essa nossa última parte. Então, Chang Hu, em 2019, ele fala que neuroproteção é a abordagem para preservar esses neurônios de modo que eles não sejam prejudicados por diferentes fatores patológicos em doenças neurodegenerativas.
Beheire, de 2017, ele traz que a neuroproteção ela descreve estratégias para a proteção dos elementos neuronais contra os danos e comprometimentos das funções neurológicas. E Farrock e colaboradores, de 2018, ele traz que neuroproteção é definida como uma preservação relativa da estrutura ou função neuronal. Bom, então agora que a gente já viu esses conceitos, a gente vai entender um pouco como é que ela vai ser abordada. Então, a neuroproteção ela pode ser uma abordagem profilática, ou seja, as estratégias elas vão ser utilizadas antes do início da doença para que os neurônios eles não sejam afetados por qualquer fatores de risco. E ela também pode ser uma abordagem terapêutica, já durante a progressão dessa doença, a fim de evitar a propagação da lesão, principalmente de um neurônio para os neurônios vizinhos, e, portanto, a neuroproteção ela tem uma função de agente modificador, ela vai retardar a progressão dessa patologia. Bom, as estratégias neuroprotetoras, elas podem ser divididas em 3 grupos. Então, a gente tem um grupo das intervenções não farmacológicas, onde a gente tem a presença do exercício físico, que pode ser aeróbico ou um exercício de resistência. E a gente sabe que o exercício ele está entre os principais abordagens não farmacológicas, e a gente já viu por inúmeros fatores benéficos para o nosso corpo. Manter uma rotina de sono, isso faz com que a gente tenha um cérebro saudável, aprender uma língua diferente, manter interações sociais, nós somos seres humanos, somos seres sociais, a gente precisa manter essas interações. A acupuntura também entra como uma terapia não farmacológica, na tentativa desse equilíbrio metabólico do corpo, e uma dieta controlada. A gente sabe que, como a gente já viu no seminário dos meninos, de Luciano e Rafael, sobre diabetes, que a gente precisa manter uma dieta controlada a fim de evitar fatores de riscos que podem desencadear outras patologias. Bom, a gente aqui também tem as intervenções farmacológicas, onde a gente tem o grupo de produtos naturais, antioxidantes, agonistas e antagonistas de neurotransmissores e drogas anti-inflamatórias. Então, já são elementos que são usados de forma clássica há algumas décadas e que têm uma resposta satisfatória. A gente também tem as terapias gênicas, que são terapias mais novas, que incluem o uso de fatores tróficos que podem ser secretados por células geneticamente modificadas ou por vetores virais, e o uso também de estimulação, proliferação e diferenciação de células-troncos endógenas. Então, isso aqui são tendências dentro da pesquisa para a prevenção da neurodegeneração e da perda neuronal. Bom, nessa nossa parte do trabalho, a gente vai focar principalmente nos produtos naturais e nos antioxidantes. Bom, já que vamos falar sobre produtos naturais, é justo a gente fazer uma revisão sobre o que são esses produtos naturais. Então, eles são fitoquímicos, são metabólitos secundários que são provenientes das plantas e são derivados da biossíntese de metabólitos primários. Então, após a fixação do carbono, pelo processo de fotossíntese, ele vai entrar na via do metabolismo primário, onde por meio de eventos anabólicos e catabólicos, ele vai estar dando origem a carboidratos simples, proteínas, aminoácidos, ácidos graxos, lipídios e nucleotídeos. Então, a gente tem aqui como resultado desse metabolismo a formação da eritrose 4-fosfato, do piruvato, do gliceraldeído 3-fosfato. Bom, esse metabolismo primário, ele vai fornecer tudo que a planta precisa, para o seu desenvolvimento. Já essa parte aqui confere ao metabolismo secundário, então esses produtos derivados do metabolismo primário vão adentrar vias alternativas, como a via do estiquimato, a via do malonato, a via do mevalonato, e vão gerar compostos de baixo peso molecular. Esses compostos são os alcaloides, os polifenóis, que a gente é um grande grupo, o grupo mais conhecido, que a gente tem os flavonoides, os terpenoides. E esses produtos, eles vão fornecer à planta defesa contra estresse abiótico, que pode ser um fungo, uma bactéria, e o estresse abiótico, que pode ser um estresse hídrico, um estresse químico. Então, esse metabolismo secundário, ele vai fornecer defesa
para essa planta. Bom, já que já falamos, né, sobre produtos naturais, a gente vai falar agora um pouco sobre flavonoides. Então, o flavonoide ele é um grupo, faz parte de um grupo comum de polifenóis, né? Ele está amplamente distribuído em todas as partes da planta. Ele é encontrado de forma ubíqua em frutas, vegetais, chá, vinho e também nos cereais. Então, tudo isso, né, que está de alguma forma presente na nossa dieta. Bom, o esqueleto, né, dessa molécula do flavonoide é o C6, C3, C6. Ele é bastante característico e ele consiste em 2 anéis de carbono aromático, né, que são os benzopiranos, que são representados aqui pela letra B e pela letra A. Bom, esses 2 anéis, eles estão ligados por uma ponte de 3 carbonos, que formam um anel pirano, representado aqui pela letra C. Bom, esses flavonoides, eles podem, né, ser classificados em 6 subgrupos, de acordo com o grau de oxidação desse anel B. E os grupos são as flavonas, os flavonóis, as flavononas, as antocianidinas, as isoflavonas e os flavonóis. Dando continuidade aos flavonoides, a ingestão desses compostos ela está inversamente relacionada com a morte por doenças coronarianas e o declínio cognitivo proveniente do próprio processo de envelhecimento. Bom, os flavonoides, eles, após a ingestão, eles vão sofrer metabolismo, né, no trato gastrointestinal e no fígado. Eles vão ser absorvidos na corrente sanguínea e eles podem chegar até o sistema nervoso central, através da barreira hematocefálica, onde ele vai poder estar interagindo com as células do sistema nervoso, como neurônios, astrócitos e microglia. A gente sabe que a barreira hematocefálica é quem faz todo esse controle de entrada de xenobióticos no sistema nervoso. Então, como é que esse flavonoide ele consegue atravessar? Bom, para isso, eles precisam possuir uma característica, que é a lipofilicidade. Então, ele precisa ser lipofílico, né? E isso significa que quanto menos polar ele for, mais absorvido ele vai ser. Então, os derivados O-metilados, né? Os derivados, os metabólitos O-metilados, eles vão possuir essa característica e eles vão ser mais absorvidos pela barreira hematocefálica. Bom, aqui a gente tem essa imagem do artigo de Matias e colaboradores de 2016, onde a gente consegue observar essa interação dos flavonoides. Então, aqui a gente tem um vaso sanguíneo, os flavonoides adentrando no sistema nervoso central e fazendo interação que pode ser de forma direta ou indireta com esses neurônios, onde ele vai estar aumentando a diferenciação, ele pode diminuir a morte, ele pode aumentar a neurogênese, melhorar a função sináptica. Nos astrócitos, ele pode estar diminuindo a estrogliose, ele pode estar aumentando a resposta antioxidante, né? E na microglia, ele diminui a microgliose, ele também diminui a secreção de citocinas pró-inflamatórias. Bom, a gente vai dar continuidade, né? Falando um pouco sobre essas vias de sinalização intracelular. Então, aqui a gente vai falar da via de sinalização dependente da PI3 quinase, certo? Então, esses aqui são os possíveis sítios de ligação, né, da superfície celular que podem dar início à sinalização de flavonoides para o processo de neuroproteção. Então, esses flavonoides ele pode interagir seletivamente com os canais de íons de cálcio controlados por ligante. Eles podem interagir, né, com os receptores acoplados da proteína G, o GPCR. Eles também podem interagir com os receptores de tirosina quinase, né, o RTK, ou com os receptores de esteroide na superfície celular. Bom, a sinalização desses receptores vão ativar, né, a via do PI3 quinase e isso pode desencadear processos que vão gerar neuroproteção. Mas como, né? Então, essa via, ela pode, né, suprimir a ativação transcricional de FOXRET, que é o FOXO, e de genes, né, apoptóticos, como o FASL. Ela também pode inibir a hiperfosforilação mediada pela GSK3-beta, né, da proteína tal, e isso vai gerar uma estabilização, né, de microtúbulos que vai manter a função accional. E ela também pode estar aumentando a expressão de genes ajusantes do NRF2, como a gama-glutamilcisteína sintetase, que é a GCS. Bom, a gente vai falar também, né, sobre o efeito antioxidante, que é um exemplo clássico de neuroproteção que os flavonoides proporcionam. Então, como é que isso acontece? De forma geral, os flavonoides têm a capacidade de estar diminuindo esse estresse oxidativo,
que por consequência vai gerar neuroproteção. Então, a presença dessas espécies reativas de oxigênio, né, e de outros fatores que podem ser íons metálicos ou radiação, eles levam a um quadro de estresse oxidativo e, por consequência, mediadores inflamatórios, que podem ser interleucinas e quimiocinas, vão ser ativados, né, gerando um quadro de neuroinflamação. Bom, esse quadro de neuroinflamação instalado, como é que o flavonoide ele vai estar agindo, né? Então, o flavonoide ele pode atuar fazendo a modulação de marcadores relacionados à apoptose, ele pode estar aumentando a produção, né, de enzimas antioxidantes e, por consequência, diminuindo esse estresse oxidativo. E isso tudo vai conferir o papel neuroprotetor dessa molécula frente ao estresse oxidativo. Dando continuidade, aqui a gente tem um quadro que foi extraído do artigo de Jin, colaboradores, 2019, né, sobre neuroproteção em doenças neurodegenerativas, dando foco aqui na microglia. A gente tem algumas patologias aqui, temos a doença de Alzheimer, né, que o fator patogênico a gente sabe que vai ser a formação dos agregados, né, das proteínas beta-amiloides. No processo neurotóxico, a gente vai ver essa microglia mudando para um perfil M1, que é um perfil pró-inflamatório, a gente vai ter essa secreção dos mediadores pró-inflamatórios e a gente vai ter um neurônio hipocampal com dano. Já no perfil do processo neuroprotetivo, a gente tem essa microglia mudando para o perfil M2, né? Então, a gente vai ter o clearance das proteínas beta-amiloides, a gente vai ter a secreção de mediadores anti-inflamatórios e a recuperação desse neurônio do hipocampo. Na doença de Parkinson, a gente sabe que a gente tem a formação de agregados da alfa-sinucleína. Então, no processo neurotóxico, a gente vai ter esse perfil dessa microglia mudando para o perfil inflamatório também, a secreção, né, das citocinas e o dano desse neurônio dopaminérgico. Já no processo neuroprotetivo, a gente vai ter esse perfil mudando para M2, a gente vai ter o clearance dessa alfa-sinucleína e a gente vai ter o reparo desse neurônio dopaminérgico. Bom, aqui no processo da ELA, né, a gente sabe que temos a formação dos agregados da superóxido dismutase e da proteína TDP43. Vai acontecer a mesma coisa, a secreção, né, desses fatores inflamatórios pela microglia, né, que já é um perfil M1, e a gente vai ter um dano desse neurônio motor. Então, no processo de neuroproteção, a gente vai ter, né, o clearance dessa superóxido dismutase e da TDP43, a gente vai ter a secreção dessas citocinas anti-inflamatórias e a gente tem um reparo desse neurônio motor. Na esclerose múltipla, a gente sabe, né, que tem uma destruição, né, dessa mielina, a gente tem a deteriorização dos oligodendrócitos, a gente tem um dano axonal. Então, o perfil M1, né, ele vai ter esse dano tecidual agravado, a gente tem a desmielinização, a gente tem a morte de neurônio, né? E aqui, no perfil de neuroproteção, a gente tem a fagocitose, né, desses detritos de mielina, e a gente tem a recuperação desse axônio e a remielinização. Bom, aqui a gente tem dois estudos do Labeniquet, né, sobre neuroproteção em doenças neurodegenerativas, com foco na microglia. Aqui a gente tem um estudo, né, de Bispo da Silva e colaboradores, e nesse estudo foi investigado as propriedades antitumorais e imunomoduladoras da rutina e da quercetina. E esses estudos, né, visaram interpretar a viabilidade dessas células de glioma, né, isoladamente, e sobre a interação direta e indireta com a microglia. Então, como resultado desse estudo, foi concluído que esses flavonoides, a rutina e a quercetina, né, eles apresentam um efeito antiglioma, né, que está relacionado à propriedade de modular o perfil inflamatório da microglia. Bom, aqui tem esse estudo de Almeida e colaboradores, que foi publicado agora em 2020, e nesse estudo foram examinados os efeitos, né, da gastflavona, que também é um flavonoide, na microglia e remielinização nos modelos de fatia cerebelar após desmielinização induzida pela lisolectina. Então, aqui no desenho, né, a gente vê que eles têm as fatias cerebelares, as culturas, elas foram submetidas ao tratamento, né, com a lisolectina por 15 a 17 horas. Nesse tratamento, já observa-se a morte, né, de oligodendrócitos, o aumento da desmielinização, o aumento desse perfil microglial para M1, a morte neuronal
e o aumento da astrogliose. Então, após 15 e 17 horas, essas culturas foram tratadas com H-flavona por 48 horas e eles observaram, né, que teve uma diminuição desse perfil M1 da microglia, teve uma diminuição da secreção das citocinas IL-1-beta e TNF, também teve um aumento do perfil, né, M2 da microglia, teve um aumento das citocinas IL-10 e TGF-beta, teve a diminuição da astrogliose, teve um aumento da remielinização e um aumento da neuroproteção. Então, assim, os flavonoides eles já são bastante estudados nessa questão de neuroproteção e o Labenique tem bastante experiência com esses trabalhos. Bom, falando agora sobre a coisa mais atual, que é o Covid-19, né? Então, nesse estudo de Biancatelli e colaboradores, que foi publicado esse ano, então foi sugerido o uso da quercetina e da vitamina C, concomitantemente, como uma abordagem profilática contra o Covid-19. Aqui a gente tem a estrutura da quercetina, é uma estrutura bem clássica de flavonoide, e segundo os autores, essa quercetina, ela vai exibir, né, ela exibe uma grande gama de propriedades, né, antivirais que interferem na entrada desse vírus, na replicação e na montagem da proteína. Então, esses efeitos terapêuticos eles podem ser aumentados pela co-administração da vitamina C. E aliado a isso tudo, a gente sabe que são duas drogas que, né, não apresentam efeitos colaterais e também tem um baixo custo. Bom, eu trago aqui também esse quadro, né, que foi de um artigo de Peterson desse ano, e a gente tem aqui uma coletânea de estudos que estão sendo desenvolvidos com flavonoides, né, contra o Covid-19. E eu quero chamar a atenção para esse estudo aqui, né, que tem 80 flavonoides sendo estudados, de Aden, né, Aden e colaboradores, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Bom, gente, aqui é o desenho experimental de Aden e colaboradores, né, foi um estudo feito todo em sílico, então eles procuraram os candidatos a ligantes, né, nas bibliotecas virtuais, nesse caso os ligantes são os flavonoides, né, 80 flavonoides. Depois eles procuraram a estrutura da MPRO, né, do COVID, no PDB, e eles realizaram um DOC para a identificação dos potentes hits. E esses 4 flavonoides, né, foram os flavonoides que mais se destacaram dentre os 80. Foi a hesperidina, a rutina, a diosmina e o AP. Então, eles conseguiram, né, esses flavonoides, eles conseguiram fazer o acoplamento com a MPRO. A MPRO é uma proteína-chave, né, que é necessária para a maturação proteolítica do vírus. Então, esse acoplamento com a MPRO, ele tem um potencial de fornecer um tratamento, né, contra o SARS-CoV-2, e esse tratamento seria por conta da inibição da clivagem do polipeptídeo viral. E por que a gente trouxe o Covid-19, né? Como a Janaína já explicou, o Covid ele é uma patologia multissistêmica, a gente sabe que afeta o sistema nervoso central, e ele pode ser um fator de risco a longo prazo para o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Bom, e o que é que a gente quer trazer no final, falando sobre neuroproteção? Que a gente precisa de equilíbrio, né? Eu até seria ousada em dizer que a gente precisa, na verdade, de um desequilíbrio. Por quê? A gente tem, né, esses fatores, álcool, envelhecimento, estresse, inflamação, alimentação. Alguns desses fatores a gente não tem como fugir, né, como inflamação, como processo de envelhecimento, mas a gente também tem esses outros fatores que entram também a alimentação, uma boa alimentação, a prática de exercícios, um ambiente enriquecido, um aprendizado e a sociabilização. E por que eu falo desequilíbrio e não equilíbrio? Porque a gente precisa ter mais dessas opções verdinhas do que essas opções aqui em vermelho. A gente sabe que com a pandemia, nem sempre a gente pôde ter mais boas opções. A gente viveu muito estresse, a gente ficou sem sociabilização, a gente nem sempre tem uma alimentação saudável, mas a gente sabe, através do conhecimento, que isso pode causar coisas danosas no futuro. Então, para a gente tentar, nem que seja aos poucos, ir colocando na nossa rotina coisas que sejam mais benéficas,
né? Quem você quer ser daqui a 30 anos? A gente vai começar a plantar isso agora. E obrigada a todos.